A paz do Senhor. Deus tarda, mas não falha. Parece uma contradição. Tem o hino da verdade, voz da verdade, que até fala que Deus tarda, mas não falha. E esse cântico é questionado até os dias de hoje. Entretanto, por que é que nós não admitimos que Deus tarda, mas não falha? Pegamos, por exemplo, Eclesiastes 3, onde diz que tudo tem um tempo determinado, ou seja, acontece na hora certa. A questão é, de que tempo Eclesiastes está falando? Tempo de Deus? Tempo humano? Ou tempos circunstanciais, assim como chega o momento de uma planta amadurecer os seus frutos, que não é um tempo determinado, nem por Deus, nem por homem, mas o sistema da própria natureza. De que tempo Eclesiastes está falando? Lembrando bem que tardar não é chegar atrasado. Chegar atrasado, você marcar com alguém que vai à casa dessa pessoa às 10 horas, chega às 10h30. Isso é chegar atrasado. No entanto, se você vai na casa da pessoa no dia 10, mas a pessoa precisa de você no dia 9, e você chega no dia 10, mas você não marcou com ela que chegaria no dia 9. Mas em relação à emergência que a pessoa está passando, você chegou tarde, dentro da circunstância daquela pessoa. Mas ela não poderá dizer que você chegou depois da hora, porque você não marcou um tempo para chegar. O tempo que você determinou no seu coração foi o dia 10. Mas a pessoa precisa e quer você no dia 9. Em relação à emergência dela, você chegou tarde, dependendo da circunstância. Mas para você que planejou chegar no dia 10, chegou na hora certa, no dia certo. A Bíblia diz para nós sermos pronto ou tardio para irar e pronto para ouvir, tardio para falar e pronto para ouvir. A Bíblia nos diz que Deus é tardio para irar-se, não é chegar atrasado. Isso quer dizer que quando você peca, quando nós pecamos, atraímos a ira de Deus. Mas Deus é tão misericordioso e compassivo que dá sempre a nós uma oportunidade de viver, de se arrepender e de nos reconciliar. Ele poderia nos punir no momento em que pecamos. No entanto, Ele é paciente. Ele é longo ânimo, paciente para conosco. Ele poderia nos punir naquela hora, mas Ele continua nos dando oportunidade, prorrogando a sua ira, certo? Deixando para depois, deixando para que você se arrependa e confesse e alcance sua misericórdia. Ao invés de Ele agir hoje, Ele deixa para depois, ou até você se arrependendo, para que a ira dele não se manifeste. Ele não está atrasando, mas ele está tardando nesse sentido de tempo. Até porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. No tempo de Deus, tudo que ele faz na hora certa. Em relação ao que nós merecemos, em caso do juízo, ele tarda em irar-se, porque nós deveríamos ser punidos hoje e ele prorroga isso. A Bíblia nos diz na parábola da mulher viúva, de uma mulher e de um juiz iníquo. Essa mulher vai pedir ao juiz que lhe faça justiça contra o adversário dela. E ele
por um bom tempo não fez, depois, para não ser importunado continuamente, resolve ajudar essa mulher. A Bíblia nos diz, na conclusão embaixo, que Deus é longo para conosco, Ele é tardio para conosco, mas ao mesmo tempo diz que Ele fará justiça rapidamente por aqueles que clamam a Ele dia e de noite, dia e noite. Ele fala que vai fazer justiça depressa, mas antes disso diz que Ele é tardio ou longânimo para conosco. Fazer depressa dentro do tempo de Deus. Ele é longânimo dentro da nossa perspectiva de tempo. Para mim, está demorando quando você clama. Na perspectiva de Deus, Ele está fazendo com pressa. Ele está vindo rápido. Mas na sua mente, na nossa mente, é como que Deus estivesse tardando. Isso, Deus tarda em relação ao que nós consideramos. Eu quero hoje, mas Deus sabe que a hora certa é amanhã. Ele sabe que vai chegar na hora certa, mas na minha contagem, dentro da minha emergência, urgência, Deus tarda, certo? Então, tardar, Deus não vai chegar atrasado, porque nem na minha contagem, nem na dele em relação ao tempo, porque Ele não me prometeu hoje chegou amanhã. Ele também não me disse que dia chegaria. Mas como eu estou esperando Deus hoje, e Ele chega amanhã, em relação à emergência que eu estou tendo, parece tardar, certo? Então, é dentro da longanimidade de Deus, na minha contagem de tempo, é como que Ele tivesse atrasado. A questão é que nós, quando olhamos na Bíblia, e quando alguém fala que Deus tarda, a gente imagina a ideia de Deus chegar atrasado. Mas Ele não chega atrasado em relação ao tempo dele, chega na hora certa. Teve um salmista